todos. É um prazer estar aqui. O professor Edmundo Chá da Baracá está impedido, que ele está numa reunião bastante importante, acho que para o departamento e para a faculdade, então não pode vir. Nós vamos ter um prazer de ter o professor Marcos Messina, que é doutor em ginecologia, acho que é do setor, né, de mioma do útero, é isso? E a área do setor de endovascular, que eu acho que é bastante importante, da divisão de ginecologia dessa instituição, desse departamento, e que vai falar sobre sangramento uterino anormal estrutural agudo. Que o Marcos tem uma competência ímpar, uma experiência muito grande que ele adquiriu num setor que foi liderado primeiramente pelo professor Nilo Bosini. É uma área muito importante, com uma frequência extremamente elevada, e que causa uma série de aspectos. Um deles, acho que bastante importante, sangramento uterino anormal estrutural agudo. Ele foi o inovador na área endovascular. Quando eu fui presidente da Febrasgo, no primeiro mandato, eu criei uma comissão de ginecologia endovascular, que foi liderada por ele. Saiu um manual que até hoje já está desatualizado, precisaria ser atualizado, né? Mas bastante importante, né? Acho que esse é um tema que cada vez mais a medicina ela caminha por área em cirurgias cada vez mais minimamente invasivas, com vários outros aspectos, né? Basta lembrar que o ganha-pão do cirurgião geral do passado, que era gastrectomia, desapareceu com os inibidores da bomba de prótons. E provavelmente dentro de 5 a 10 anos, o ganha-pão atual deles de cirurgia bariátrica também desaparecerá, né? Com os novos medicamentos que vêm pela frente, principalmente o dual que vem aí, que deve entrar talvez dentro de 3 anos. Marcos, acho que gostaria que você abordasse esse tema tão importante que é o sangramento uterino anormal estrutural agudo. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao professor Baracá pela oportunidade de coordenar o setor de endovascular e mioma uterino, na sequência do professor Nilo Bosini, grande mestre e orientador. Dizer que trabalhar com sangramento uterino normal é um desafio, né? É um tema aí tem várias nuances, né? São vários os diagnósticos diferenciais, e quando você está num hospital quaternário, como é o Hospital das Clínicas, que são casos realmente desafiadores, né? Então, trabalhar com sangramento uterino anormal em casos de mulheres com comorbidades, com muitas doenças associadas, realmente constitui um verdadeiro desafio. Então, trazer para vocês alguma coisa com relação à literatura, né, e aspectos pessoais do segmento e do acompanhamento dessas mulheres. O setor de mioma uterino, vocês, de amplo tempo, vocês conhecem, já tem ciência, e o ginecologia endovascular, ele foi criado por volta de 2000, né? As primeiras embolizações que fizemos aqui no Hospital das Clínicas foi em 2000, ou seja, são 25 anos já de experiência com embolização, né? Não só mioma, e existem várias outras alternativas. O mundo da ginecologia está se abrindo ainda para a parte de endovascular. O mioma é uma possibilidade grande, real. A adenomiose é uma outra situação que a gente costuma e pode tratar com técnicas endovasculares, né? Contenção de sangramentos por tumor, né? Tumores ginecológicos, a endovascular consegue promover uma melhora do quadro clínico dessas mulheres. A congestão pélvica, varizes pélvicas, é uma doença totalmente desconhecida pelo ginecologista, ou pouco conhecida, e nós estamos trabalhando com a endovascular na parte da congestão pélvica, né? De quebra, eu acabei também entrando na parte da radiointervenção,
né, que o pessoal, quando você fala em endovascular, lá no pessoal da radiologia vascular intervencionista, existem duas vertentes, a endovascular e a radiointervenção, que são as ablações guiadas por imagem. Então, eu também tenho a oportunidade de conduzir protocolos de radiointervenção. Então, é um universo bem amplo, assim, repleto de novidades, repleto de possibilidades de pesquisa e de vários trabalhos. Então, é um universo que a gente precisa explorar e que está sendo aí conduzido no ambulatório. Toda quarta-feira eu estou lá, trabalhando com essas técnicas, né? Tentando evoluir no conhecimento dessas pacientes. A nossa aula ela vai ser dividida para definir o que é o sangramento uterino anormal, epidemiologia, né? Classificação, urgências hemorrágicas, que é como se fosse um subtítulo do sangramento uterino anormal, diagnóstico e tratamento, um caso clínico e uma mensagem final para vocês, para a gente refletir sobre esse assunto que é tão importante na nossa prática. O que é definição de sangramento uterino anormal? Então, segundo a FIGO, né, isso foi visto pela primeira vez em 2011 e revisto em 2017, né, qualquer variação no padrão normal de sangramento em mulher não grávida, em idade reprodutiva, levando a alterações da regularidade, volume, frequência ou duração do sangramento. Antigamente, a gente tentava classificar os sangramentos como menorragia, hipermenorragia, menorreia, e o professor Álvaro da Cunha Bastos, no seu livro, ele tinha absolutamente todos os subtópicos explicados para dizer o que era. E nós estudávamos no Álvaro da Cunha Bastos, tentando entender qual era o padrão de sangramento daquela mulher e qual era a alteração que existia naquele caso específico. A tendência é que a gente pare de falar e não fale mais em hipermenorragia, em menorragia, menorreia, número de dias, intervalo. Não. Hoje é sangramento uterino anormal. E essa é a definição, qualquer variação. Agora, quando você lê essa definição, você tem que entender que isso é uma coisa mais subjetiva, né? Então, por quê? É uma variação no padrão normal dela. Então, se o normal dela era X e hoje ela fala, não, eu estou sangrando além do que eu sangrava antigamente, então já fica definido que essa paciente tem um sangramento uterino anormal. Não tem um número de dia específico, não tem uma quantidade de sangue específica, não tem um intervalo definido específico. Eles tentam fazer uma tabela. Ah, é normal sangrar de 3 a 8 dias. Tentam, mas isso é mais para trabalho científico, mas para tentar conduzir algum protocolo, isso não é válido segundo a FIGO. A paciente fala que ela está com sangramento uterino anormal, você tem que ouvi-la e defini-la como sendo uma paciente com esse sintoma. Então, está muito na mão da paciente, é uma coisa subjetiva. Então, essa é a primeira mensagem. Para definir o que é sangramento, a gente precisa ir nesse caminho. O sangramento uterino anormal é um tema muito importante, porque invariavelmente essas mulheres elas vão cursar com anemia, né? Dor de dismenorreia, porque a contração uterina ela tem essa característica de expulsar esse sangue, né? E essa contração leva à dismenorreia, leva à dor pélvica, a limitação de atividade secundária ao sangramento, falta no trabalho, o maior número de procedimentos cirúrgicos, piora da qualidade de vida, né? Influência sobre aspectos psicológicos e influência sobre aspectos sociais. Ou seja, é uma pleiade de situações que vem junto com o sangramento, né? E tudo isso prejudicando a qualidade de vida dessa paciente. Então, é muito importante o estudo, é muito importante a valorização, e a gente está aqui, e o ambulatório de mioma uterino, que um dos principais sintomas é o sangramento, está muito focado em atender essa paciente segundo todos esses aspectos relacionados aos sintomas dessas mulheres. Com relação à epidemiologia dessa doença, para vocês terem uma ideia,
E aí, mais uma vez, eu vou falar para vocês em autopercepção, né? Então, é importante esse conceito de autopercepção. Este sintoma, sangramento uterino anormal, independente de ser estrutural ou não estrutural, acomete cerca de 30% das mulheres na idade reprodutiva. Então, imaginem vocês a dimensão desse problema. 30% das mulheres em idade reprodutiva, elas são potenciais portadoras aí de sangramento uterino anormal. E gerando um impacto negativo na qualidade de vida em 80% dessas mulheres. Então, vejam, é um número muito grande de pacientes que possuem esse sintoma e uma repercussão em qualidade de vida bem expressiva. Então, levando então a importância da gente realmente estudar esse tema de uma maneira bem detalhada. Quem são as mulheres de fator de risco, que representam um fator de risco para ter sangramento? Então, quando você estuda a população, né, você vai fazer, vou fazer uma análise populacional aqui do meu setor ou das mulheres que eu estou atendendo. Quem são essas mulheres que potencialmente podem desenvolver um sangramento uterino anormal? Então, lamentavelmente, né, existe uma disparidade racial. Mulheres da raça negra apresentam uma prevalência aumentada de sangramento uterino anormal, né? Aí são fatores sociais, estruturais e políticos que podem estar envolvidos, né, nessa maior incidência de sangramento uterino anormal em mulheres da raça negra. Uma situação muito comum e desafiadora no nosso meio, que é a obesidade. Mulheres com índice de massa corpóreo acima de 40 apresentam um risco 18% maior de ter sangramento uterino anormal. Né? E a obesidade hoje ela é mais incidente do que a desnutrição, então representa um desafio, até porque cirurgicamente tratar essas mulheres, se for a necessidade de operar, é um verdadeiro desafio. A gente se depara invariavelmente toda semana com mulheres muito obesas e com necessidade de tratamento cirúrgico, né? Pacientes portadoras de condição médica subjacente, como doenças da tireoide, pacientes com disfunções ovulatórias e os miomas uterinos. Então, aqui estão elencadas as 5 principais situações que constituem fatores de risco para sangramento uterino anormal nas nossas pacientes. Com relação à classificação do sangramento, né, então é o famoso e conhecido Palm-Coin. Então, hoje a gente vai falar sobre as causas estruturais, né? Vamos fazer não vou falar especificamente de cada uma, é muita coisa, mas falar um apanhado geral das causas estruturais, que são pólipo, né, adenomiose, leiomioma e malignidade. Mas eu faço questão absoluta de colocar que existem as causas não estruturais também, né, que são coagulopatias, disfunções ovulatórias, doenças do endométrio, e iatrogênicas e não ainda classificadas. E por que colocar numa aula de causas estruturais as causas não estruturais? Por que citar e por que lembrar vocês que existem as causas não estruturais? E isso é nosso dia a dia. Por exemplo, uma situação de uma mulher com 48 anos de idade que possui um leiomioma uterino, está com sangramento uterino anormal, 48 anos de idade, um útero pequeno, vamos supor lá, uns 200 centímetros cúbicos, 180, 200 centímetros cúbicos. Procura a gente com sangramento. Então, na hora de discutir esse caso, você fala assim, mas essa moça está sangrando pelo leiomioma uterino ou ela está sangrando por uma disfunção ovulatória do período da perimenopausa? Será que não vale a pena a gente tratar essa moça como sendo uma disfunção ovulatória, induzir uma menorreia com progestagênio, ao invés de submeter essa moça a uma cirurgia? O porquê operar essa moça pelo leiomioma se a causa do sangramento pode ser uma disfunção ovulatória? Então, esse raciocínio clínico diferencial, isso é fundamental. É fundamental. O residente vem discutir o caso de sangramento com a gente lá no ambulatório. Primeira coisa que eu falo, pensem nos diagnósticos diferenciais de sangramento nessa mulher. Não é porque o ultrassom mostra leiomioma
né? O ultrassom descreve lá leiomiomas, tal, que obrigatoriamente essa mulher sangra pelo leiomioma. Não é. Então, pensem, né? Abram o diagnóstico diferencial, né? Porque a gente pode se surpreender com uma outra situação. Pega uma mulher obesa, hipertensa, 50 anos, com sangramento, o ultrassom mostrando leiomioma uterino. Você fala assim, ok, pode ser leiomioma responsável pelo sangramento dessa mulher? Pode. Pode ser disfunção ovulatória? Também pode. Pode ser alguma patologia maligna endometrial numa mulher de risco para fazer um adenocarcinoma de endométrio? Também pode, né? Então, de praxe hoje, quando uma paciente chega, 50 anos, sangramento uterino anormal, mesmo que o ultrassom mostre o leiomioma, sempre fazer um aspirado endometrial dessa mulher, né? E isso se faz já de rotina, numa sondinha, acopla numa seringa e faz um aspirado. Não é que eu vou ter um exame que me dá uma acurácia muito grande para diagnóstico de adenocarcinoma de endométrio. Não. Mas, se vier positivo, eu tiro essa mulher da fila da esteroscopia e já dou um encaminhamento definitivo para um tratamento oncológico. Então, pensar em diagnóstico diferencial é extremamente saudável para você conduzir adequadamente um caso clínico. E assim vai. Temos lá muitas pacientes com mioma uterino e iatrogenia, do tipo, usando anticoagulante. Nossa, é todo dia. Teve uma trombose, usa lá um anticoagulante oral, tem o sangramento, tem o mioma, aí de quebra também é obesa, cardiopata. Então, a gente fica numa situação de saber por onde começar o nosso tratamento. Então, pensar em todas essas situações como causa de sangramento é muito importante e a chance de você errar numa conduta, num diagnóstico, ela fica menor quando você tem esse tipo de mapa aberto para poder estudar aquela mulher. Abrindo um pouco o leque, saindo das questões de sangramento uterino anormal, existe um subtítulo, um capítulo, que são as urgências hemorrágicas, né? E aqui, quando você fala em urgências hemorrágicas, a nossa literatura, e aqui eu vou me basear no Manual de Condutas em Ginecologia, né? Esse capítulo foi escrito pelo Eduardo Mota, né? Então, ele é acessível, está lá na biblioteca esse manual, né? Ele divide, o Eduardo Mota, as urgências hemorrágicas em externas, urgências hemorrágicas externas e internas. Urgências hemorrágicas externas, traumatismos vulvovaginais. Semana retrasada, quarta-feira da semana retrasada, uma assistente da hematologia nos procurou no pronto-socorro com uma queixa de sangramento agudo, sendo que ela foi submetida a no dia anterior a esse episódio de sangramento, a uma punção de um ovário por um tratamento de fertilização in vitro, que não foi aqui no Hospital das Clínicas, foi em outro lugar. E a mulher nos procurou com um sangramento absurdo, sangrando demais, quase chocada, né? Aí os preceptores me procuraram, falaram, não, examina, vê o que está acontecendo, né? O exame físico é fundamental numa questão de traumatismo vulvovaginal. Na hora que elas fizeram o espéculo, ficaram tal, viram uma laceração de vagina, que eu não sei como aconteceu isso, numa punção de um cisto de ovário para o tratamento de uma fertilização assistida, uma laceração de vagina, uma artéria que sangrava barbaramente. A assistente da hemato falava, não é possível que eu vou ter assistente da hemato, vou ter um choque hemorrágico aqui no Hospital das Clínicas, né? Assistente da hemato, aí colocamos essa moça ela foi até operada no próprio centro obstétrico, ela foi atendida lá, ela já foi direto para a sala, anestesiada, 2, 3 pontinhos, e houve a contenção e o tratamento definitivo. Para vocês verem como é importante fazer um exame ginecológico nessas pacientes com sangramento, principalmente em caso de urgência hemorrágica externa, né?
Cervicites, pólipos e miomas são responsáveis também por sangramento. Não é uma situação de um sangramento muito intenso, mas em função de toda a dinâmica do atendimento a essa mulher no Sistema Único de Saúde, elas costumam chegar, principalmente os miomas submucosos, numa situação de uma anemia muito intensa, né? Uma anemia aí, hemoglobinas muito baixas, então representa um desafio, tem que internar, tem que operar essa moça, tem que retirar esse mioma, tem que transfundir, né? Dar alta para depois fazer o tratamento definitivo. Hemorragia pós-operatória, a clínica ginecológica, ela é uma clínica cirúrgica, né? Clínica cirúrgica, a parte cirúrgica nossa é de excelência, então precisa ficar atento à parte de hemorragia pós-operatória e os carcinomas de colo de útero, que representam aí, quando sangram, né? Eles representam um verdadeiro desafio para a contenção dos episódios de sangramento em situação de oncologia. Então, ficar sempre atento às possibilidades dessas urgências hemorrágicas. Nós que trabalhamos no pronto-socorro, podemos nos deparar com situações que podem levar à urgência. Então, são poucas as eventualidades, os casos, mas quando eles são potencialmente graves. As urgências hemorrágicas internas são os abdômen agudo hemorrágico, né? E aqui eu cito para vocês a ectópica, sempre pensar na ectópica como uma possibilidade de sangramento intraabdominal, né? Então, o teste de gravidez e o protocolo para diagnóstica de gravidez ectópica deve ser um ponto de partida no nosso raciocínio. As roturas de cisto de ovário, principalmente cisto hemorrágico, rompe um cisto, libera-se uma artéria, começa a sangrar e faz esse abdômen agudo hemorrágico. Hemorragia pós-operatória, mais uma vez, mas agora um vaso aberto, um vaso que sangrou no pós-operatório, e as perfurações uterinas, normalmente, após curetagem. Então, esse capítulo do livro, do Manual de Condutas, ele é dividido, né? Cada uma dessas situações são bem exploradas lá pelos autores, vale a pena uma leitura, principalmente quem trabalha em pronto-socorro, né, para tentar conduzir esses casos da maneira mais adequada. Com relação ao fluxograma de tratamento desses sangramentos agudos, então, o próprio Manual de Condutas, ele transforma a condução desses casos, né, uma situação mais fácil e palatável de se estudar. Então, vejam, o sangramento uterino é normal. Primeira coisa, aí, ponto de partida, essa mulher tem uma possibilidade de estar grávida ou não. Então, é sempre a mesma história. E discutindo o caso aqui no HC, discutindo o caso lá no HU, é sempre afastar gravidez inicialmente. Porque se essa mulher tem a possibilidade de estar grávida, a conduta específica do sangramento gestacional. Abortamento ectópica ou mola, sangramento do primeiro trimestre. Essa mulher não está grávida, não tem possibilidade de gravidez, né? Certeza absoluta, fiz o teste, deu negativo. Aí, dados clínicos, pH, pulso, hidratação e hemograma, né? Está hemodinamicamente estável. A paciente está estável? Não. Estabilizar hemodinamicamente, né? Estabilizou hemodinamicamente? Não. Já tem que ir do jeito que está para o tratamento cirúrgico. Estabilizou, sim. A história detalhada, exame clínico e ginecológico, né? Quando possível, fazer um ultrassom, investigação laboratorial, tratamento medicamentoso e, no final das contas, o tratamento cirúrgico. Então, esse é um fluxograma bem fácil, né? Visualizável, palatável e aplicável na nossa prática clínica diária aí de pronto-socorro. Com relação ao diagnóstico e tratamento, como falei para vocês, eu vou retomar mais uma vez, sempre excluir gravidez na mulher com sangramento uterino normal. Esse é um lema, né? É uma condição sine qua non
para quem vai atender a mulher com sangramento, excluir gravidez. O diagnóstico das causas estruturais, agora entrando exatamente no tema, não estrutural, primeira coisa, anamnese, exame clínico, né? A ultrassonografia hoje costuma resolver aí a maioria dos casos que a gente tem, principalmente se for de causa estrutural, um sangramento de causa estrutural, né? Raras as situações em que precisa-se de uma ressonância magnética associada para você detalhar melhor essa pelve, esse útero, para você conduzir o seu tratamento em caso de sangramento, né? E aqui, como o pessoal sempre fala, a confirmação histológica, quando necessária, uma biópsia de endométrio para afastar uma potencial malignidade nessas causas de sangramento uterino anormal, ou uma biópsia de colo de útero quando tem alguma lesão, aí guiado por colposcopia, sempre uma confirmação histológica na suspeita de que exista alguma alteração que possa induzir uma malignidade. Então, essa é a tríade de opções para a mulher que tem o sangramento uterino normal e a condução é baseada, então, nesse tripé. As não estruturais, né? Como falei para vocês, precisa fazer o diagnóstico diferencial, né? Aqui, o mais importante, primeiro, anamnese e exame clínico, né? As coagulopatias, existem provas bioquímicas confirmatórias direcionadas para cada coagulopatia. Não vou entrar em detalhes no estudo de cada coagulopatia. Lembrar vocês que a mais prevalente é a doença de von Willebrand. Tem um espectro, essa doença de von Willebrand, que vai desde leve a grave, severo, né? E a maioria das pacientes possuem uma doença de von Willebrand leve, né? Que às vezes nem leva a quadros de sangramento muito intenso, mas é uma coisa mais crônica, cronificada. Disfunções ovulatórias, né? Aí o perfil hormonal, o eixo hipotálamo e hipófise ovariano, a parte da ginecoendócrino aqui é muito importante para poder avaliar essas mulheres. Processos endometriais, principalmente processos infecciosos, né? Então, infecções por clamídia, que dão aqueles sangramentos que vêm no meio do ciclo, e às vezes prova terapêutica com antibiótico terapia se faz necessária numa situação dessa. Não estruturais, o uso de anticoagulantes é uma situação muito comum na nossa prática clínica e não ainda classificadas. Aqui eu vou incluir uma situação interessante que é estrutural, mas que eu coloco aqui, que são as fístulas arteriovenosas. E quem já teve uma fístula arteriovenosa para cuidar, sabe exatamente o que eu estou falando. Porque a fístula arteriovenosa hoje, é engraçado que quando eu trabalhava como residente no Hospital das Clínicas, eu não via fístula arteriovenosa em útero, não via, miometrial. E se fazia curetagem uterina com a cureta normal. O que mudou nesses últimos 25 anos, 30 anos? Saímos da cureta normal para o AMIL, aspiração manual intrauterina. E o que eu vejo hoje? Uma incidência, não sei porque se eu faço muito a parte de vascular, eu acabo sendo um pouco referência, mas uma incidência grande e assustadora de fístula arteriovenosa. A ponto de, na semana passada, ter 2 casos de fístula arteriovenosa pós-AMIL. Aí eu falo assim, mas será que é pós-AMIL porque só se faz AMIL? Ou é pós-AMIL porque o AMIL tem alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que pode estar levando a essas fístulas, né? Em pacientes, e essas 2 pacientes sangravam muito, tinham essa fístula, que é uma imagem nodular, né, na miometrial, sangrando de uma maneira muito intensa, né, e tiveram que ser submetidas ao tratamento. Quando elas não têm filho, normalmente isso acaba numa esterectomia, né? Mas quando elas têm desejo reprodutivo, às vezes é um verdadeiro desafio para a gente tratar essas mulheres. Então, esse é um passeio aí sobre o diagnóstico dessas principais alterações. Com relação ao tratamento,
né? Uns trabalhos que eu li com relação a tratamento, eles falam, quando você vai tratar o sangramento uterino normal de uma mulher com medicamento, você tem que usar, eles chamam de o método de pilha, empilhamento. O que é isso, empilhamento? Então, vocês vejam, aqui, tratamento medicamentoso para sangramento uterino normal. Vamos pegar, por exemplo, os contraceptivos orais combinados, os primeiros aqui em cima, né? Para sangramento agudo. Então, eficácia alta. Contraceptivo com etinil estradiol de 30 microgramas. O ciclo 21 tem quantos microgramas? 30. É o disponível, o disponível na assistência básica. Então, o ciclo 21, 30 microgramas, né, de etinil estradiol, ou 35 microgramas, um comprimido ao dia, de 8 em 8 horas, ou seja, são 3 comprimidos por dia, né? Então, você está com a pilha cheia. Então, você entra com uma pílula de 30 microgramas de etinil estradiol a cada 8 horas dos primeiros 7 dias, né? Então, você entra com esse comprimido, dose total, seguido de um comprimido ao dia por 3 semanas. Então, aí você diminui, né? Então, chama-se isso um mecanismo de empilhamento. Você começa com uma dose grande de um combinado oral, né? E você vai diminuindo ao longo do tempo. Eficácia desse tipo de tratamento com pílula, com ciclo 21, disponível no SUS, alta. Progestagênio oral. O que se usa no setor? O principal progestagênio, e a eficácia alta que se usa no setor é a noretisterona, que é o conhecido Primolut Nor. Então, como é que a gente usa? A gente usa também com empilhamento. A gente usa na primeira semana de 20 a 30 miligramas dia do Primolut Nor. O comprimido tem 10, são de 2 a 3 comprimidos dia. Isso se estende por um período aí de uns 10 dias. Aí depois, gradativamente, a gente vai diminuindo. Para contenção de sangramento agudo, eficácia alta. Dispomos no ambulatório de mioma uterino do Mirena. Eficácia do Mirena para contenção de sangramento agudo, alta. Tá? Aqui está como crônico, mas a gente, como dispõe lá no ambulatório, a gente, às vezes, usa o Mirena também. Análogo. Análogo é uma medicação que deve ser lembrada. Por quê? Ela tem um alto poder de indução de amenorreia. Enquanto essa paciente está sendo conduzida num pré-operatório, precisa colher os exames, precisa passar na avaliação anestésica, precisa fazer todos esses pontos essenciais para um bom procedimento cirúrgico, você bloqueia ela com análogo, não deixa ela sangrar, ela vai internar daqui 3 meses com a avaliação pré-anestésica pronta, numa condição clínica muito melhor. Ao invés de operar uma paciente com hemoglobina de 7, 8 e ter que transfundir, a gente vai operar uma paciente com hemoglobina de 12, sem a necessidade de transfusão. Quem é que gostaria, né, de eletivamente ser operada numa condição clínica ruim e ser submetido a uma transfusão de sangue? Não é melhor, mais interessante, a gente bloquear, induzir a amenorreia, melhorar a condição clínica dessa mulher e operar numa situação melhor? Não tenha dúvida. Então, o análogo é muito bom, é disponível, é dispensado no SUS, é disponível aqui no HC. Aqui, os 2 principais são a gozerilina e a triptorelina, que são os que a gente mais usa. E o ácido tranexâmico, também eficácia alta, né? É o nosso conhecido Transamin, né? E cuidado com a dose terapêutica também, que tem que ser 500 miligramas de 8 em 8 horas, de 1,5 gramas a 2 gramas dia, para ter o efeito terapêutico. Então, e a própria Febrasgo, isso é de 2017, ela elenca aqui em eficácia alta, eficácia moderada e eficácia baixa, né? Aqui, o acetato de medroxiprogesterona de depósito, 150 miligramas, ele é de eficácia baixa moderada. E é
é o que nós temos de disponível nos postos de saúde, às vezes, para tentar induzir uma menorreia e controlar um sangramento de uma mulher. Então, mas a eficácia baixa moderada, e invariavelmente essas mulheres chegam aqui com o sangramento aí até de difícil manejo. Enfim, nós temos aqui um portfólio muito grande, né, de opções para tratamento dessas mulheres. Basta o ginecologista, principalmente os que estão no posto de saúde, lembrar para essa mulher poder fazer chegar depois no hospital de referência numa situação clínica melhor. Aqui fica um alerta, né? Investigar, e isso tem um desses manuais da Febrasgo atuais, né, que fala sobre sangramento uterino anormal, né? Então, um dos capítulos ali, uma referência que eles usam, investigar endométrio através de biópsia em mulheres sem lesão estrutural com espessamento endometrial, principalmente, então, acima de 45 anos de idade, obesas, com fator de risco para câncer de endométrio, sangramento uterino persistente e resistente a tratamento clínico e TH sem progestagênio. Então, é o que eu ouço bastante, o pessoal da oncologia sempre bate nessa tecla, né, investigar o endométrio dessas mulheres. Então, lá no ambulatório, é protocolo, colocar uma sondinha e aspirar o endométrio para, eventualmente, fazer um diagnóstico de um adenocarcinoma numa suposta paciente que tem um sangramento aí supostamente pelo mioma uterino. Um caso clínico para ilustrar, e aqui vai um caso clínico com uma dificuldade bem grande para mostrar para vocês como é o dia a dia do pronto-socorro da ginecologia, né? Então, é um caso oncológico, uma paciente de 50 anos, com câncer de colo de útero, um sangramento vaginal expressivo, de comorbidades. Essa paciente tinha SAF, síndrome antifosfolípide, com história de AVC encefálico e trombose venosa profunda, hipertensão, e ela estava com uma dissecção de aorta, né, classificada como Stanford, né? Pré-diabetes e renal crônica, ou seja, é uma paciente muito complicada do ponto de vista clínico. CA de colo, sangramento, comorbidades, né? Ela estava anticoagulada devido ao antecedente, tendo sido a medicação suspeita 2 dias antes. No pronto-socorro, para completar ainda mais todo esse caso muito florido, né? Essa paciente encontrava-se instável, hemodinicamente instável, com sangramento ativo de lesão ulcerada em colo de útero, ou seja, caso bem complicado. Internou pela urgência e a gente foi chamado, né? Então, as medidas clínicas iniciais que o pessoal fez na urgência, né? Antifibrinolítico, transfusão sanguínea, tampão vaginal com adrenalina e passagem de balão de tamponamento vaginal, todas sem sucesso. A paciente continuava sangrando, né? Ela iniciou droga vasoativa, ou seja, ela estava num choque hemorrágico, né? E o pessoal tentava lá corrigir a coagulopatia com vitamina K, esse tipo de coisa. Então, paciente chocada, com droga vasoativa, com dissecção de aorta, câncer de colo de útero sangrando, né? O que fazer? Hospital das Clínicas, né? É isso daqui. Cadê? Tem alguma preceptora aqui? Foi com você? Não. Não, foi ano passado com a Sofia. Sofia Lins. Ela não está aí não, né? As preceptoras do ano passado. A gente está levando esse caso para a Febrasgo deste ano como uma publicação. Então, era um caso bem desafiador, né? Conseguimos aí estabilizar um pouco essa paciente, fizemos uma tomografia, né? Então, vocês vejam que interessante a tomografia que foi feita aqui. E quando o pessoal fala mal do HC, eles acabam esquecendo que a gente tem toda essa estrutura aqui e quando precisa funcionar, o negócio funciona e funciona muito bem, né? E às vezes melhor até que muito hospital particular. Sangramento arterial, então vocês vejam aqui a capacidade, né, já de ver um sangramento arterial, né? E tem aqui, sem contraste, não se vê, se injeta contraste, você vê o vaso sangrante, né? E eles têm
fases de injeção desse contraste e avaliação do sangramento. Fase tardia com sinais de sangramento ativo. Então, ele vê aqui uma concentração de contraste, mostrando que aquele vaso específico está sangrando naquela paciente. Aí o pessoal me ligou, eu falei assim, bom, aí o que eu faço com essa mulher? Né? Falei, olha, tenta discutir com o pessoal aí entra a endovascular. Aí entra a endovascular. Falei, bom, sangramento, instabilidade hemodinâmica, dissecção de aparato. Vamos abrir essa mulher, fazer uma ligadura? Eu falei, meu, eu não sei. Né? E a paciente lá chocada, hemodinamicamente instável. Então, mandamos essa mulher para a endovascular, eles fizeram uma arteriografia, né? Então aqui vocês vejam, aquele vaso que foi visto na tomografia, né? Eles conseguem acessar esse vaso com o catéter, injetar um contraste, e aqui você vê a área com aparente extravasamento de contraste. Então você vê, né, em tempo real qual é o vaso que está sangrando, né? Aí, nesse caso específico, eles jogaram uma substância, né, que era uma cola. É uma cola, não era, é uma cola. É o lipiodol. Então, essa cola vai nesse vaso, faz tipo uma colagem do vaso para contenção do sangramento, né? Então, é um caso emblemático, é um caso difícil. Essa moça, ela teve a contenção do sangramento, foi para a UTI, e depois encaminhada para o ICESP, para o tratamento, né, para o tratamento definitivo dela. É engraçado que ela tem até ressonância de controle depois da embolização, mostrando uma diminuição tumoral nessa situação. Mas como ela também já estava fazendo quimioterapia, aí eu já tenho fator de viés, de confusão, para saber qual foi o principal mecanismo de diminuição desse tumor. Mas o fato é, entre abrir essa paciente, operar e fazer o procedimento endovascular, acho que a gente teve aqui uma abordagem menos invasiva e, às vezes, salvadora dessa situação. E como mensagem final, agora já terminando, são 4 coisas que eu gostaria de falar para vocês com relação a sangramento uterino anormal. Primeira coisa, né? Atenção a uma coisa que se chama jornada da paciente. Por que essa mulher tem que chegar com hemoglobina de 7, de 6, de 5 aqui no Hospital das Clínicas? Por quê? Por que eu tenho que atender essa mulher, usar de recurso do banco de sangue para poder operar? Né? Essa mulher, ela não vem direto da cá, não vem direto para cá. O sistema CROSS, hoje, ele faz essa divisão. A paciente vem do nível primário, secundário, terciário. Né? O que precisa, qual é a filosofia aqui? É orientar o médico, do nível primário, a um conceito de tratamento dessa mulher que tem sangramento. É indução de amenorreia em situações em que a mulher tem sangramento, para evitar que ela faça toda essa jornada, e isso aqui às vezes demora até 1 ano para sair daqui, chegar aqui, chega no nível quaternário, numa situação hemodinamicamente complicada, a gente precisa usar recurso que a gente não gostaria de usar para poder tratar essa mulher. Então, orientação a médico do nível primário para indução de amenorreia. Conselho número 1. Número 2, uso do banco de sangue. Todo dia a gente acorda, liga o rádio e vem uma chamada. Você que doa sangue, vem ao banco de sangue, os estoques estão ruins e não sei o que lá. Ou seja, o banco de sangue ele não é uma instituição que tem um estoque interminável. Pelo contrário, né? Então, sempre usar o sangue, e mulher que tem sangramento uterino anormal é uma potencial candidata ao uso do recurso do banco de sangue, né? Dá para evitar ou dá para diminuir? Dá. Eu fui na literatura, eu achei um trabalho interessante sobre uma coorte retrospectiva, né? Você veja que nessa coorte retrospectiva, 55% das mulheres, elas com sangramento uterino anormal, que procuraram um pronto-socorro, receberam transfusão de sangue, mais de 50%, né?
é uma situação assim, se a gente tivesse pensado em induzir a amenorreia e tratar clinicamente essa mulher antes, talvez a gente tivesse evitado esse tipo de uso de banco de sangue. Não que não se possa usar sangue numa mulher, deve-se usar, mas existem situações oncológicas, cirurgias de urgência, que demandam, e o banco de sangue, como eu falei para vocês, sempre está com o estoque, né, numa situação crítica. Né? Uma avaliação que esse pessoal fala, né, que é um ponto negativo de tudo que eles fizeram, 0% dos médicos pensaram na administração endovenosa de ferro. E é uma crítica que eles fazem à nossa atitude. Por que vocês não pensam em injetar endovenosamente ferro nessas mulheres, né? E a hematologia realmente fala que isso está errado, que a gente precisa pensar. Então, é uma corte retrospectiva que realmente chama a atenção para o uso do banco de sangue de uma maneira muito intensa das mulheres que têm o sangramento. Existem alternativas à transfusão sanguínea, né? Os estimuladores da eritropoiese, como a eritropoetina recombinante humana, suplementação de ferro endovenoso, já até indutores da eritropoiese, expansores de volume plasmático, hemoglobinas artificiais e agentes hemostáticos. Então, existem várias opções, mas aí é uma situação que a hematologia acho que precisa entrar e, junto com a gente, né, desvendar todos os mistérios de uso de todas as medicações para evitar que a gente use o banco de sangue. Número 3, né, pobreza menstrual. Então, essas meninas que sangram, elas, e na realidade do nosso país, elas estão inseridas nesse contexto, né? Então, você veja, por exemplo, existem lugares no Brasil onde o papel higiênico ele é um substituto para uma mulher numa situação de sangramento. E imagina isso numa higiene menstrual de uma menina que sangra, imagina uma mulher que tem sangramento uterino normal. Até 10% da renda familiar de uma pessoa, de uma mulher com sangramento uterino normal, pode ser consumida em uso de absorvente higiênico do período menstrual. Então, a gente precisa ficar atento a esse tipo de dado, né? Isso faz parte da realidade do nosso país. Então, agora em 2023, existe um programa que foi lançado aí pelo Ministério da Saúde, que está aí, é jovem ainda, mas que está em fase de implementação. Número 4, final, e a minha mensagem final para vocês é sempre pensar em indução de amenorreia, né? E como eu mostrei para vocês, existem N maneiras de induzir a amenorreia. N maneiras, que vão desde os combinados, os progestagênios, os análogos, o Mirena, ou seja, temos na mão muitas ferramentas para induzir a amenorreia numa mulher. Por que não utilizá-las, né? A orientação está na nossa mão aqui no Hospital das Clínicas, a nível de ensino, mas precisa ser utilizada como jornada de paciente lá na assistência básica, né? Se isso for feito, isso for conduzido, a gente vai tratar essa mulher aqui numa situação clínica melhor, com menor uso de recursos, né? Numa condição clínica melhor. Muito obrigado pela atenção. Bem, queria agradecer você, Messina, pela beleza da apresentação, pôr em discussão, lembrar que esse é um tema interessante. Gostei do que você colocou no N, né? A questão da fístula arteriovenosa, que é uma realidade. Eu mesmo tive uma parada cardíaca no dia 1º de novembro no meu consultório, com uma paciente vou ser breve, paciente de Manaus, não era minha paciente, 2 filhos, um de 4 anos e meio e uma de 13 meses, com 35 anos, teve uma 3ª gestação, ovo morto retido, a médica tentou misoprostol, não fez efeito, tem a impressão que muitas vezes o amil, não teve resultado, aí fez uma curetagem, parece que sangrou um pouco, a mais do que o devido, pediu isso era 7 de outubro de 2022, pediu um ultrassom, aí no dia 18 ela fez um ultrassom, aí o médico do ultrassom viu bastante, achando restos,
ou moléstia trofoblástica, solicitou, ele, o ultrassonografista, solicitou um beta-HCG, com 12 dias depois, estava com 1.540, aí ela, não era minha paciente, é de Manaus, por uma amiga que era paciente minha, ela me ligou, eu falei, faz então amanhã um novo beta-HCG, que era 2 dias depois do primeiro, deu 1.140, então tinha diminuído, moléstia trofoblástica está afastada, né? Aí ela veio para o consultório, em 1º de novembro eu atendi, eu tinha um ultrassonografista no consultório, ele me chamou, vem aqui, falei, deixa eu terminar a consulta, fui, quando eu falei, nossa, estou perdido com essa mulher se sangrar. Ela fístula artéria venosa por tudo quanto é lado. Aí a paciente entra, eu examino, ela, o marido, com um filhinho de 4 anos e meio, examino, não tinha uma gota de sangue, falei, olha, eu estava fora no congresso, hoje é o primeiro dia, não vou ter tempo hoje, você tem muita possibilidade de ter um sangramento que não será pequeno, um sangramento muito grande. Caso você tenha, você nem pensa, me avise. Está aqui o meu telefone. Senão, amanhã, apesar de ser feriado, eu venho aqui para te examinar. Que horas que você pode? Às 9 horas. Tá bom, saiu, entrou uma outra paciente, você sabe do caso que eu já te contei. Estou atendendo a paciente, a minha enfermeira minha fala, Tony, o seu paciente está saindo. Eu falei, qual? Aqui saiu. Eu falei, mano, tinha uma gota. Falou, ela sentiu escorrer sangue na perna, foi no banheiro, é muito sangue. Eu fui ver, realmente era sangue que não acabava mais. Trouxe para a sala, dizendo, falei, rápido, alguém, eu estou no 5º andar na frente do cílio, falei, traga, alguém vai buscar uma cadeira de rodas, eu quero um lençol, levei para a sala, o marido foi junto, com muita dificuldade, vi que vinha bastante, era um sangramento brutal. Falei, rápido, né, a cadeira de rodas. Nisso o marido leva, coloca o filho e vendo que olho, ela teve uma parada naquele instante. Na 4ª compressão torácica, felizmente, o Supremo, que não é o Supremo Tribunal Federal, o Supremo, acho que ele ilumina a gente na hora, na 4ª compressão ela voltou, engasgada, vomitou, colocamos, alguém parou o elevador rápido, meu consultório é bem na frente, saí, a hora que foi atravessar a rua, avisei o cara que fica abrindo a porta, é emergência, o cara foi fantástico. Ele já acionou o código azul, parou o elevador, descemos, tinham 2 médicos de prontidão e 4 enfermeiras. No que nós chegamos no pronto-socorro, ao lado da maca, ela parou de novo. Saiu, esqueci de falar um detalhe. Tinha uma heterozigose para fator 5 de Leiden. Felizmente, isso me salvou, né? Deve ter formado. Parou, e aí foi feito a falou, mas eu quero meu 3º filho. Falei, não tem condição. Não tem condição nenhuma. O marido falou, olha, melhor nossos filhos terem uma mãe, os 2, do que... E aí foi feita a cirurgia aberta, porque se coloca o esterolab lá, tá ferrado, né? E eu tenho... Eu tenho isso, eu te mostrei, né, te mostrei a foto, é impressionante, fístula artéria. O que é o hemangioma? É uma fístula arteriovenosa. É uma fístula arteriovenosa, gente. E vai crescendo, né? O que é hemangioma hepático? É uma fístula arteriovenosa. Tem 7% da população feminina, né? Então, são coisas que são coisas... eu acho que queria abrir, não quero falar mais aqui, eu acho que abrir a discussão aos que estão aqui presentes, professor Antônio Jorge Salomão, Geraldo Tomás, professora Ângela e várias outras pessoas que estão aqui, as perguntas. Não sei se teve já inscrição de alguém. Esses casos de fístula, Nilson, eles acabam chegando para a gente como... e o colega, ele investigando uma retenção de um aborto retido, né, em resto ovular. Eles acham que é resto ovular. Não é resto ovular. É uma fístula que está implantada lá. E o pessoal acaba com muitos, com beta-HCG seriado, a paciente sangrando. Uns colegas... outro dia um caso de um colega que foi fazer uma esteroscopia, né, numa situação dessa, entrou com o esteroscópio na cavidade uterina e quando ele entrou com o esteroscópio, ele deu dentro da fístula, teve que colocar um balão intrauterino porque a paciente não parava de sangrar. Ou seja,
Na nossa realidade, a fístula arteriovenosa ainda ela não é muito valorizada, então é perigoso. Então a gente precisa realmente ficar atento. Não, e isso está acontecendo. Depois eu tive uma outra paciente que teve uma fístula arteriovenosa também com abortamento pós-AMIL, né? Então eu começo a ver isso. Eu quase não faço obstetrícia mais, faço ainda porque as loucuras, né, de cada um. Eu gosto ainda do parto normal, mas felizmente faço muito pouco. Faço em algumas situações. Mas queria chamar a atenção de uma coisa. Eu particularmente, apesar de ser alta eficácia, apesar de eu militar na área, eu não gosto da pílula combinada no esquema tipo similaridade de Klessens, né? O esquema que eu mais gosto, situação de emergência é emergência, gente. Quase tudo é válido. Mas eu prefiro o sistema de Klessens, que é o Primolutinor, né, que é a noritisterona, 10 miligramas, 3 comprimidos na primeira semana, 2 comprimidos na segunda e 1 comprimido na terceira semana. Eu gosto muito mais. Ele tem uma pequena ação estrogênica, mas ele é o mais endometriotrófico que tem. Então, eu acho que ele é muito bom. O problema dele é que ele era baratinho. Ele mudou agora, ele ficou muito caro. Ele ficou, quer dizer, muito caro. Para quem custava menos de R$10, agora parece que está em torno de R$90, né? Então, ele ficou muito caro. Então, talvez uma solução seria o Norestin. O Norestin está, talvez, aí com uma dose, né, 0,35, mas ele é mais potente, né? Então, talvez 6 comprimidos, mas não tem uma regra para isso. Então, agora, no esquema agudo, acho que aí tudo é válido, né? E só para lembrar que o professor Jesus, apesar afora a capacidade de escrita dele, ele é o nosso grande cronista hoje, ele chamou atenção numa das aulas que ele apresentou aqui a respeito do que você faz, né? A biópsia, né, que se faz. O meu drama, eu acho que agora eu procuraria saber, a senhora foi submetida a algum AMIL recentemente ou não? Eu acho que essa pergunta ela se faz presente, mas boa parte não é o que acontece. Não. Aqui você tem uma amostra totalmente viciada, né? Sim. Então, lembrar que a biópsia é feita, teve até a tese do Valdemiro Washington Rezende aqui, né, a esse respeito. Então, lembrar muito bem. Parabéns, Marcos. Pegando um pouco o gancho dessa questão das formulações terapêuticas, né? É uma coisa complicada porque a gente sempre tem problemas com isso, né? Então, assim, essa história do Primolut, que realmente era uma ferramenta sensacional e agora aumentou de preço. Primogina é um outro exemplo, né? Em situações não de sangramento. Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito da dose do ácido tranexâmico. Porque a gente tem um problema, eu vi ali, então, assim, tanto o European, quanto o americano, quanto a própria Febrasgo, fala lá entre 1 grama de 3 a 4 vezes por dia. Só que a maioria das apresentações, elas são de 250 miligramas. E a caixinha vem em 12. E custa R$80, R$70. Isso significa que você vai falar para a sua paciente de 3 a 4 vezes por dia ela tomar mais ou menos de 4 a 6 comprimidos. Como é que você fala isso para o seu paciente, hein? E você fala assim, olha, toma 4 comprimidos por vez e 4 vezes ao dia, são 16 comprimidos. Ela fala assim, esse cara é louco, alguma coisa está acontecendo. É 250, são 2 comprimidos. E o tamanho do comprimido 250, você já viu? Pois Parece um supositório. Então, né? Eu queria que você desse dica para a gente como é que você maneja essa questão aí. Porque ele realmente ele é eficaz, mas o problema é que essa dose, essa formulação uma coisa é você prescrever, outra coisa é a aderência. Elas não têm uma aderência muito grande ao uso dessa medicação. Então, aí ela não para de sangrar, ela fala, tá vendo, doutor Marcos, nunca tratou, deu direito. Então, sim. Eu acho o seguinte, no Brasil, não sei por que razão, eles não conseguem fazer a compressão. Existe uma técnica em farmacologia que é de compressão, que você diminui muito, né, o tamanho do comprimido. Isso acontece muito com citrato malato de cálcio. Como a biodisponibilidade dele é menor, não consegue fazer comprimido acima de 250. Depois, assim, então, eu acho que isso é importante. Eu tenho uma experiência muito boa, mas que não tem valor nenhum no publicado. Em geral, eu dou 2 comprimidos, que em geral é de 250.
a cada 8 horas ou a cada 6 horas. E o resultado é muito bom. Em torno de 3 dias ele para o sangramento. A gente consegue uma dose menor. É uma experiência muito boa. Eu costumo prescrever, Gustavo, nos 2 primeiros dias de sangramento a cada 8 horas. Mas a aderência é muito baixa mesmo. Você tem razão. É um desafio. Vai desde o tamanho ao preço do medicamento também, que não é uma coisa muito acessível. Agora temos o Alcione, por favor. Só em relação vocês estão falando muito do Transamin, porque é o produto de marca conhecido, mas não existe só ele. Não? Hã? Sim, mas estou vendo repetidamente aí falar Bom, o fato é o seguinte, o mais conhecido é o de 250, é o Transamin, mas nós temos vários produtos de 500 miligramas. O comprimido de 500 miligramas. Por exemplo, o Memobloco, que nós tivemos durante muito tempo aqui no HC, está difícil de se encontrar, não encontro, mas tem outros produtos que, recentemente, no nosso ambulatório, alguém das meninas pegou o celular e entrou no Google e encontrou tem algumas, a não ser que a gente não acredite nos produtos similares, até esse também. Esse é um problema, Alcione. Eu não queria entrar nisso, mas esse é um problema. Vou citar nome comercial, Fosamax, Alendronato. Quando eles fizeram um estudo na América Latina, porque ele pode dar, todos os bisfosfonatos podem dar uma úlcera esofágica. E quando o estudo foi feito, de passagem, tomando tudo de forma mesmo adequada, alguns passavam muito rápido e outros passavam de forma mais lenta. E aí os resultados não são iguais, né? E o Brasil tem muito isso, né? Não quero citar o nome, mas tinha um vereador de Campinas que tinha uma clínica para fazer os estudos de biodisponibilidade farmacocinética para aprovação. Aprovava tudo. Quem pagou, levou, né? Isso eu estou falando já há muito tempo atrás. Então, esse é um grande drama. Como que funciona o genérico ou similar nos Estados Unidos? Eles passam a FDA passa numa farmácia, compra e faz a avaliação. Não está adequado, sai do mercado. No Brasil, sempre tem um jeitinho. Então, esse é um drama. Mas nós sabemos que tem indústria farmacêutica muito boa no Brasil e ótima e adequada. Mas também tem muita coisa ruim, né? Tem que tomar esse cuidado só. Perguntas, dúvidas? Eu estava achando estranho você não ter. Você estava dormindo aí. Eu brigo muito com você, mas um aspecto que você me deixou muito contente, você pôs o penúltimo slide, que é o percurso que um paciente faz, um pouco diferente do consultório do Nilson, que pulou a rua. O cara sai de lá do inferno e começa um ano inteiro passando aqui e ali, pega o papel, sobe ali, né? Então, esse foi o slide crucial da sua aula, foi fantástico, que muita gente não escuta isso e nós temos o PS fechado. Só isso. Hoje até gostei da sua colocação, viu, Nilo? Não é sempre que eu acho, não, mas hoje foi muito boa. Parabéns. Obrigado. Pronto, desculpa, Zé Maria. Marcos, parabéns. Acho que a sua aula foi realmente brilhante. Você mostrou bem o problema que nós temos, mostrou, como o professor Nilo falou, o que a paciente passa até o tratamento. E olha que aqui nós temos recursos. Imagine se fosse lá na Amazônia, se fosse no litoral mais remoto, áreas ribeirinhas, a gente teria um problema muito sério com essa paciente. Mas a minha dúvida, Marcos, é a respeito, você falou muito bem da embolização, mostrou até um caso com sucesso de embolização. E você citou no começo a adenomiose. E a adenomiose é o grande problema que nós temos, tanto no diagnóstico como no tratamento. Qual que é a sua experiência com a adenomiose e a embolização? A adenomiose e a embolização, Zé, a história da embolização da adenomiose, ela começa junto com a história da embolização do mioma. Por quê? Porque 30% das mulheres que têm mioma, elas podem ter concomitantemente adenomiose. E aí os pesquisadores começaram a perceber que em alguns casos onde tinha concomitância de adenomiose, a resposta clínica ao tratamento era diferente. Então eles falaram assim, opa, a gente precisa estudar
adenomiose isoladamente para ver qual que é o impacto da embolização da adenomiose, e os trabalhos começaram em função dessa coexistência de doenças. Tratar conservadoramente a adenomiose é um desafio. É um desafio. A gente não tem nada hoje na mão para tratar conservadoramente a adenomiose. De alternativas que vêm aparecendo, nessas adenomioses focais, tem a cirurgia, né, que é aquela ressecção do adenomioma. É uma coisa extremamente complicada, complexa, a gente precisa saber exatamente a técnica. A radiofrequência é uma alternativa muito interessante nesses adenomiomas focais, e a embolização. Quando você fala em embolização e adenomiose, cuidado com o diâmetro da esfera. E isso o pessoal da vascular intervencionista sabe. Você não pode usar uma esfera muito grande, precisa usar uma esfera menor. O principal grupo que estuda a embolização de adenomiose é um grupo holandês. Eles têm resultados bons de controle clínico, mas uma taxa de recidiva dos sintomas muito alta, por volta de 70% em 5 anos. Ou seja, você consegue garantir um sucesso clínico aí por 3, 4 anos, aí depois as coisas voltam. Se essa mulher conseguir engravidar, tem relatos de caso de gravidez pós-embolização da adenomiose, mas são relatos de caso, a gente não pode ainda usar como uma coisa eletiva no nosso dia a dia. Né? O uso do análogo da adenomiose para diminuir, depois fazer um tratamento de FIV, se for esse, é uma opção, né? Se for essa a intenção da paciente. Né? Estão chegando os antagonistas agora, os antagonistas com Edbeck, né? Que eu vejo, Nilson, uma proposta muito interessante nessa medicação, se vier com preço bom. Se vier com preço bom, porque os caras realmente eles perdem a mão quando eles lançam o medicamento. Né? Porque tem uma taxa de amenorreia muito legal, uma diminuição, e não vai ter efeito, ou o efeito colateral do bloqueio é pequeno. Edbeck. Já vem com Edbeck, né? Então, o que eu acho que o grande drama é a aprovação pela Anvisa, né? As duas vacinas, a Shingrix, que é de herpes zoster, com 95% a 97% de eficácia, a quadrivalente, da Gardasil, nonavalente, desculpa, levou 6 anos para ser aprovada, gente. Não tem cabimento. Aí a empresa não consegue, tem 4 anos de patente só. Então, esse é um drama que nós estamos tendo no Brasil hoje, que o Brasil vai se sucatear na entrada dos medicamentos novos. Né? Você vê que a Nextella, que entrou agora, foram 5 anos. Então, o Brasil está ficando muito para trás nisso. Ou a Anvisa toma decisões mais rápidas, ou faz como faz a Suécia, aprovou pelo FDA e pela EMEA, e em 2 semanas está aprovado. Né? Então, só tem que colocar a questão de zona 4, que é o Brasil, que é uma zona tropical. É só uma questão... Isso é pela questão do armazenamento, né? Do armazenamento. Blister e armazenamento. Eu só queria lembrar só uma coisa, que eu acho que é importante. Às vezes a gente julga, né? O professor Andreotti tinha uma frase que ele fala assim, da paciente, quando muito, fica o dinheiro, né? Porque, às vezes, ela fala uma coisa, ela veio em você, após ter vindo de um outro médico, e ela fala mal dele. Eu tinha um grande amigo que falava, a hora que ela sair de você, ela vai falar a mesma coisa. Né? Então, a gente tem que lembrar, eu estava pensando no outro dia, eu falei, se aquela paciente que estava no meu consultório, morre no consultório, e ela não estivesse com o marido e com o filho, bem, era um pós-abortamento. O que vai pensar? Que eu estava fazendo um abortamento no consultório. Destrói. Saiu na imprensa, acabou, destrói você. Então, a gente tem que ficar com muito pé atrás da informação que é levada. Good news is no news. Boas notícias não vendem. Né? Tinha programa de televisão que ficava vendo lá o palmômetro, lá de qual a mídia, como que está o grau. A plateia está bastante grande nos televisores, continua, começou a cair, muda o personagem que está falando. Então, a gente tem que pensar sobre isso. E nem sempre os nossos meios de imprensa falada, televisiva, né, ou então mídia social, então agora com fake news, piora mais, destrói, às vezes, um personagem, um profissional excepcional, por coisas que é a interpretação da paciente.
entre a interpretação dela e a realidade, às vezes tem uma distância muito grande, né? Então, nós temos que pensar. E não esquecer uma coisa. Eu acho que nos próximos 5 ou 10 anos, o médico vai ser notícia de capa de jornal todos os dias, com a proliferação das faculdades, com o não saber. Então, a questão de não ter hospital, ou ter um hospital, mas não ter corpo docente, vai aprender como? A gente tem que pensar sobre isso. Nós teremos artigos, sim, de imprensa falada televisiva escrito o tempo inteiro. Bem, queria agradecer. Você professor todos Nilson, sim. Pode falar alguma coisa, professor Nilson? Sim, Geraldez, desculpe, eu não tinha ouvido. Posso? Professor Nilson, primeiro eu quero dar um abraço no professor Messina, Marco Messina, uma grande figura extraordinária, e parabenizo pela sua aula, que foi bem coordenada, espetacular. Diga ao professor Nilson que dê um abraço no meu querido amigo, professor Baracá, que não pôde vir à reunião. Professor Zé Maria, meu grande abraço também. E a todos que estão aí presentes, são pessoas magistrais, como Bosini. Quando falo em mioma, eu me lembro de Nilo Bosini. Então, o que eu queria é o seguinte: dentro dessa programática aí de hemorragia uterina anormal, que antes nós chamávamos de hemorragia uterina disfuncional, era o termo que usava muito para os residentes mesmo lá da universidade, para todo o Brasil, vamos dizer assim. Mas eu me preocupava muito com as hiperplasias uterinas, fosse simples e depois como ficou determinada, as simples e as complexas. Algumas pacientes, professor Nilson, a gente verifica o seguinte, que chegam para a gente tendo tomado astranexâmico, etc. Tal, e não resolve. O paciente fica sangrando. A gente sabe que a ultrassonografia, nesses momentos, não vai dar o tipo de espessamento endometrial que a paciente apresenta. A gente tem que conduzir aquilo que o professor Messina falou, dentro de uma condução de observação, fazer a biópsia endometrial e verificar o estudo histopatológico. Se evidencia uma hiperplasia endometrial atípica, eu queria saber o que vocês fariam, porque é muito difícil a gente parar um tipo de sangramento desse. Segundo, na adenomiose, para mim, era sempre achado de pacientes que nós fazíamos a esterectomia, ou panesterectomia, ou esterectomia total. Na realidade, vinha pacientes com muitos núcleos de mioma, no meio deles vinha adenomiose na histopatologia. Eu tive com o professor Amu, o inventor da estereoscopia, e ele, na enciclopédia médico-cirúrgica francesa, dizia que dava o diagnóstico fazendo uma fresta. Eu tive pessoalmente com ele em Natal, não sei se o professor Nilson estava lá nessa época, e com ele fazendo estereoscopia. E, na realidade, ele fazia uma frestazinha na cavidade uterina para diagnóstico de adenomiose. E eu perguntei num congresso lá em Riva de Garda, lá na Itália, se ele continuava fazendo isso. Ele disse que não mais fazia. Quer dizer, ele não tinha mais diagnóstico de adenomiose por via histeroscópica. Na realidade, a adenomiose aparece muito, acho que depois da 4ª década da vida, não vejo em pacientes muito jovens, mas na realidade aquelas que fazem laqueadura tubular precoce me preocupa muito, porque elas começam com 4, 5 anos depois a aparecer núcleos de mioma. E, na realidade, desenvolve o processo hemorrágico. Eu não quero demorar mais, não, porque se fosse o professor Baracá, já tinha me parado. Mas o professor Nilson é meu amigo também. E eu queria saber o seguinte, ele falou também da noradipsterona. Eu gosto muito da noradipsterona com a estadiol. Eu acho que em alguns momentos para até que a gente determine o diagnóstico e o tratamento definitivo.
Geraldez, o professor Jesus vai... Obrigado, desculpe pela demora. O professor Jesus vai responder a respeito da hiperplasia. Bom dia, professor Thomas. Em relação à hiperplasia endometrial, tem dois aspectos muito importantes que eu gostaria de ressaltar. Tem um trabalho clássico que se pegou a amostra de hiperplasias endometriais de 5 grandes patologistas e mandaram as lâminas sem identificação para eles mesmos. E, no final, a concordância dos diagnósticos foi quase 50%, ou seja, mostrando que existe uma dificuldade nesse diagnóstico. E o mais interessante é que 30% dos patologistas discordaram deles próprios, nos diagnósticos. Então, esse é um trabalho clássico. Esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção. Então, o diagnóstico de hiperplasia endometrial precisa ser revista com muita frequência por gente experiente. O segundo aspecto que eu gostaria de pontuar, no Instituto do Câncer, nós recebemos muitos pacientes com hiperplasias atípicas. Nós, por ser um hospital-escola, pedimos revisão de muitos desses casos. E nos casos em que o diagnóstico firmado é de hiperplasia atípica, 2/3 desses casos, na peça cirúrgica da histerectomia, aparece carcinoma. Então, a chance de ter um carcinoma é maior do que de confirmar uma hiperplasia atípica. Por esse motivo, nós tratamos como se fosse um carcinoma, inclusive fazendo biópsia do linfonodo sentinela, porque se você fizer só uma histerectomia e vier o carcinoma, que acontece em 2/3 dos casos, o oncologista clínico vai falar: e como é que estava o linfonodo? Então, nós já acrescentamos. Não sei se eu respondi sua pergunta. Muito obrigado. Eu acho que, só para terminar, eu lembro que você colocou muito bem. O Munro é britânico. O Ian Fraser, ele mora há 40 anos quase, na Austrália, mas ele é de Cincinnati, ele é americano. Então, eles fizeram... O melhor livro que tem de sangramento uterino normal não existe para ninguém. É o livro do Munro. É um negócio espetacular. Com quase 500 páginas, é um livro fantástico. E ele foi feita a comissão. No início da comissão, em 2011, eu estava na Executive Board da FIB. Eles fizeram uma coisa muito boa, porque normalmente aquelas classificações que nós aprendemos pelo professor Bastos, Álvaro da Cunha Bastos, é que ela vinha da influência da língua alemã e que os anglo-saxões não aceitavam muito bem. Então, foi muito boa porque ela padronizou de uma forma mais simples, não precisava pegar aquelas 7 a 8 diferenciações e vem sangramento uterino normal, não interessa o restante. Então, isso eu acho que lhe deu mais homogeneidade nas publicações, porque antes era muito difícil você ter uma homogeneidade e de fazer grandes casuísticas. Então, acho que isso foi uma contribuição fantástica. E queria agradecer muito a sua experiência pessoal, porque às vezes a gente vê a pessoa que tem experiência do livro ou de artigo. Não, se mostrou que você tem isso também, mas você tem uma experiência, uma vivência pessoal que pouca gente tem com esse tempo que você está aqui, né? Então, já com seus quase 75 anos, você realmente foi fantástico. Meus parabéns. Obrigado, Nilson. Obrigado.